Oi! Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma a mais, mas contribuem com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajudam no crescimento do canal, ok? O vídeo de hoje ele pode ser um pouco polêmico, porque o assunto que eu vou trazer gera bastante discussão. E eu quero falar pra vocês hoje sobre livros problemáticos, ou melhor, sobre problemáticas em livros. Esse vídeo é um pouco mais informal, vai ser num formato tipo diário de uma leitora, mas é um assunto que vem martelando na minha cabeça ultimamente e é algo que eu já passei, essas questões que eu vou falar aqui hoje, tô falando por experiência própria e eu acho importante e eu quis vir falar com vocês sobre isso. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu vou acabar citando alguns exemplos de livros e a minha intenção aqui não é desmotivar ninguém a ler tais livros. Se você quer ler, você lê esses livros, só que leia sabendo do que acontece ali, ok? Eu vou começar com um exemplo. A Ana de 15 anos leu After. A Ana de 15 anos amou After. E a Ana de 15 anos fez sua amiga ler After de tanto que ela gostou. Quem gosta de After não tá quem hate, só ouça o que eu tenho a dizer e depois vocês vão entender, ok? A Ana de 15 anos, ela viu que estava errado ali e gerava um desconforto nela. Só que ela não sabia dizer exatamente porque ela não tinha uma profundidade no assunto. Hoje, se eu fosse ler After, inclusive é uma coisa que eu quero fazer, eu quero reler After, porque a minha mentalidade hoje é muito diferente e eu estou mais treinada, mais acostumada a levantar certas pautas que antes eu não fazia. Aqui a gente entra em duas coisas, a importância da faixa etária. Eu sei que tem gente que lê fora da faixa etária e se você quer ler, se você acha que dá conta, tudo bem. Eu acho importante seguir a faixa etária porque às vezes quando você tem 15 anos você não vai conseguir entender a profundidade de determinados assuntos de um livro de conteúdo adulto, que é o que aconteceu quando eu li After. Outro exemplo meu também. Eu li Corte de Espinhos e Rosas ano passado. Acho que faz um ano, por aí, um ano e pouquinho que eu li. Quando eu terminei a trilogia, na época não tinham nem lançado Corte de Chamas Prateadas ainda, eu simplesmente amei. Eu saí panfletando esse livro, falando, nossa, tudo pra mim, Rise, de amor da minha vida e tudo mais. Hoje, passado um ano e pouquinho que eu li o livro, eu não vou dizer que eu não gosto do livro, foi um livro que eu gostei, mas eu já não acho o livro tudo isso. E eu consigo ver coisas que na época que eu li, eu não via. E aí eu quero levantar outra coisa aqui, tanto em Cor de Espinhos e Rosas quanto em After. Você gostar de um livro não te impede de debater sobre problemáticas que existam nesse livro. Tá tudo bem. Você pode gostar do livro, mas você tem que saber reconhecer coisas, frases, ações que não são legais, que ofendem alguém ou que são abusivas, que são tóxicas. Você pode gostar do livro e ao mesmo tempo não compactuar com isso, saber debater sobre isso. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Eu li a série Amores Improváveis ou Off Campus da Ellie Kennedy. E desde o primeiro livro eu gostei muito da história, gente. Eu gosto de Off Campus. Eu gosto bastante de Off Campus, dos personagens e tudo. Tenho livros favoritados da série, tanto de Off Campus quanto do spin-off, que é Briar-Woo, que eu terminei ainda essa semana, o último livro, e eu vou chegar nessa parte. Quando eu comecei Off Campus, eu tive um desconforto em algumas coisas no livro, mas eu achei que fosse mais pela linguagem, e realmente foi por conta da linguagem, era algo que eu não estava tão acostumada. E ok, passou. Só que eu comecei Off Campus, Amores Improváveis, né, O Acordo, acho que no meio do ano passado. Essa semana eu terminei o último livro de Briar-Woo, que é o The Dare. E teve uma frase específica que eu li e eu falei, pera, isso daqui não deveria estar aqui, não deveria ser assim, isso é ofensivo para certas pessoas. E aí eu parei e pensei, nossa, como eu consegui perceber algo assim tão naturalmente enquanto eu lia
e que provavelmente no começo da série eu teria lido e passado batido sem me dar conta. E aí é outro ponto que eu quero levantar nesse vídeo, que é a importância de falar sobre as problemáticas no livro. Porque muitas vezes você tá tão imersa na leitura, ou até mesmo a escrita mascara coisas que acontecem ali. Como acontece em Coxa de Espinhos e Rosas, como acontece em Os Bridgertons. Gente, eu amo Os Bridgertons. Foi a primeira série de romance de época, foi o primeiro livro de romance de época que eu li, foi Os Bridgertons. E isso não me impede de levantar as questões de estupro que são abordadas tanto no livro 1 quanto no livro 5. Não me impede de abordar algumas atitudes do Colin. Gente, eu amo o Colin. Mas no livro dele, no livro 4, ele age de uma forma que é um pouco bruta. E tá tudo bem você gostar de um livro e saber levantar a problemática. Eu acho essa uma das coisas mais lindas da literatura. Que ao mesmo tempo que você tá lendo, se divertindo, se distraindo, você também tá aprendendo e tá estimulando a sua criticidade e saber distinguir coisas que podem vir a acontecer com você na vida real. E aí você vai ter uma ideia se tá certo ou não, vai saber diferenciar o que você merece, o que você não merece, o que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. Seja por conta da escrita mascarar o que acontece, seja por você estar imerso na história e não perceber na hora, ou seja porque, sei lá, você não tá acostumada com isso e na hora da leitura você achou que não era tudo isso. Essa é a importância de se debater sobre as problemáticas no livro. Tem pessoas que vão ler e não vão se atentar a isso. E tá tudo bem, porque às vezes você tá realmente imersa e você não tá habituada com aquilo, então você vai ler e não vai notar. Eu li Coxa de Espinhos e Rosas e eu não notei as coisas que eu vi depois as pessoas levantarem. E em relação a os Bridgertons, o Duque e eu consegui distinguir o que estava certo ou errado, porque eu já tinha visto as pessoas falarem sobre, e porque foi uma leitura coletiva, então eram várias pessoas discutindo o assunto, e é uma coisa que abre a tua mente para outras leituras. Não é mimimi, não é querer militância, claro que você tem que saber discutir, não é só você tacar hate no livro e tudo mais, é você falar, ó, tá errado, acontece isso, porque tem pessoas que só vão entender e só vão começar a se atentar para tais coisas, tanto no livro que você estiver falando, quanto em outros livros, depois que ela vê uma discussão sobre. E essa é uma coisa que eu queria falar também, muitas coisas que eu queria falar nesse vídeo, né? Que essa questão, essa criticidade, essa coisa de você estar no meio da leitura e conseguir distinguir uma frase ou uma ação é algo que vem muito com o tempo, é algo que você pratica, que você se ensina, porque de tanto ver essas questões sendo levantadas no Twitter, no Instagram, os trechos mostrando, olha, faz isso aqui, isso não é legal, foi quando eu comecei, parece que dá um cliquezinho, uma chavinha na tua mente, que quanto mais você lê, e você já tendo visto isso em algum lugar, porque a gente só aprende com o exemplo. Ninguém vai saber de algo se outra pessoa não tiver descoberto, não tiver falado. Então, é muito importante realmente levantar essas problemáticas. A partir disso, quando você lê outro livro e você vê algo que você acha estranho, você consegue naturalmente notar uma frase que é incômoda. E foi o que aconteceu comigo. Foi essa experiência de lendo The Dead e era uma coisa, tipo, muito pequena, né? Era uma frase que eu achei, sabe, meio... não tinha necessidade. E apesar de eu gostar do livro, ter sido um favoritado, eu percebi isso e foi algo que deu um estalinho. Eu falei, nossa, olha como você vê, tá em contato com essas questões sendo discutidas, é importante na hora de uma leitura. E mesmo você estando se divertindo, você consegue ver coisas que antes, a Ana de um ano atrás não teria visto, a Ana de um ano atrás teria passado batido. E eu acho incrível essa questão da gente conseguir crescer e mudar nossos pensamentos e trazer aprendizados através das nossas leituras para o nosso dia a dia, de saber ver as coisas e diferenciar essa questão de relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, violência e tudo mais. Eu acho importante sim falar sobre a questão da faixa etária.
ver gatilhos caso você seja sensível a algum assunto e não ter medo de falar sobre a problemática mesmo você gostando do livro. Tem gente que eu sei que tem receio de falar sobre determinados livros, ainda mais atualmente que todo mundo vem e joga hate, fala um monte. Mas eu acho que é exatamente isso que deve ser normalizado. Você gostar de um livro, mas isso não te impedir de falar o que tá errado naquele livro, de levantar as problemáticas dele. Lembrando que eu tô falando só de livros, eu não estou falando de autores problemáticos, porque isso daí é outra história. Mas estou falando dos livros em si. E não só em relação a falas ou atitudes, mas você começa a perceber também falta de representatividade nos livros conforme você vai lendo. Você começa a se atentar a muito mais coisas. E isso não quer dizer que a leitura deixa de ser divertida, que a leitura passa a ser chata porque você tá lendo o livro pra criticar. Eu não estava lendo o livro pra criticar e no momento que eu li uma frase, naturalmente eu percebi que não seria algo tão legal de estar ali. Mais uma vez, eu não quero desestimular ninguém a ler After, a ler Coach de Espinhos e Rosas, a ler os Bridgertons, a ler Off Campus ou Amores Improváveis, Briar U. Eu só quero que vocês saibam, e eu acho que tem gente que sabe, mas eu acho importante falar, que vocês podem sim gostar do livro e falar as problemáticas dele, debater sobre isso e a importância dessa discussão toda para pessoas que vão ter os olhos abertos para tais situações a partir desses discursos que a gente vê na internet. Então, desse vídeo, eu quero deixar 3 coisas que eu acho muito importante. Você gostar de um livro não te impede de levantar as problemáticas dele e discutir sobre. É importante sim falar sobre a problemática dos livros, porque tem pessoas que só vão começar a se atentar a isso, que só vão passar a perceber isso no livro que você estiver falando ou em outros livros a partir de uma discussão que ela vai ver em algum lugar. E terceiro é que tá tudo bem você ler um livro e passar batido numa questão que outra pessoa levantou e você não precisa se sentir mal por ter lido aquilo e não ter reparado. É normal isso acontecer por conta ou da escrita ou do momento em que você tá lendo. E isso não te torna uma pessoa ruim de você não ter reparado no que aconteceu. Porque essa coisa de você perceber frases, ações ou situações desagradáveis naturalmente vem com o treinamento, vem a partir de você estar tendo contato com discussões. Quanto mais você vê, mais atenta você fica e aquilo se torna algo natural. Você não precisa ler um livro procurando problemática. Gente, essa não é a intenção. A leitura ela tem que ser algo prazeroso, que vai te fazer bem, mas quando você se deparar com algo, é legal você conseguir diferenciar isso e levantar isso para outras pessoas que podem não reparar. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou uma conversa. Pode ter sido um assunto meio abstrato, assim, meio aleatório, mas é algo que tava na minha cabeça por conta da minha relação com a leitura ultimamente, que eu venho percebendo essas coisas que antes eu não percebia, e eu reparei quão importante é falar sobre isso, e o quanto a gente precisa normalizar essa questão de gostar do livro, mas saber falar sobre as problemáticas dele. E tá tudo bem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse assunto. Se vocês têm livros que vocês gostam, mas que têm problemáticas. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, usar os links aqui na descrição. E até a próxima. Beijo!